Tô tentando encaixar aqui, que eu queria fazer um store. Vou ver se eu consigo. Mas primeiro, a gente vai pegar o amarelo pêssego. Essa é uma possibilidade, não comece ainda, tá? Quero ver como é que vai ficar. Olha, essa cor de sombra para o amarelo pêssego, ela ficou muito mortinha, né? Que essa daqui, no caso, é o ocre e ouro. Não vai ficar legal, não. Que eu queria mudar o tom. Queria mudar o tom. E se fosse o caso, na hora da segunda sombra, eu escolheria outra cor. Acho que eu vou fazer com esse. Esse aqui, gente, é o siena natural. Eu não queria um tom sobre tom, entende? Teve alguém aí que falou chocolate. Eu nunca fiz a sombra do amarelo pêssego com o chocolate, pelo menos que eu me lembre, não. Mas eu já pintei a mãozinha amarelada, gente, eu não vou... Só se eu fizer o chocolate como segunda sombra, vai ter ali uma outra combinação. Cantinho do pincel e você vai pegando a cor que você vai usar como sombra, que nesse caso é o siena natural, e vai fazendo ali a sombra do seu desenho, da sua pintura. Veja sempre a textura dessa tinta, se ela tá interessante para você trabalhar. Aqui, se vocês estiverem se perguntando assim, Márcia, você falou para a gente pintar o que está por baixo primeiro, e nesse caso, o bracinho dele está por cima da perna. Nesse caso, não era para pintar primeiro esse macacão? Só que daí o macacão também está em cima da perna aqui, ó. Então, eu vou fazer isso aqui todo, só por essa área daqui, eu prefiro preencher ele todo, do que me prender a 100% a regrinha. Não precisa se prender a regrinha do começar por baixo primeiro, vão ter exceções. Aqui a gente faz a sombra nas dobrinhas, igual faz com bebê. Vai fazer luz também. Se você quiser dar mais cor à área que você está pintando, você vai estender a área de sombra.
Se for necessário, a gente reaplica a luz, fazendo uma luz extra. Dá para mudar a cor da roupinha antes de fazer o contorno? Tipo, pintei amarelo bem clarinho e queria mudar para vermelho, já está seco. É possível? Eu não gosto, Débora, porque você vai criar ali uma camada de tinta e vai botar outra camada em cima. O que pode ser feito é, quando você quer mudar uma cor que você preencheu, você vai usar como se fosse uma segunda sombra. Como seria isso? Vou te explicar. Suponhamos que aqui esteja pintado o amarelo que você falou e você quer mudar a cor para um vermelho. 100% vermelho não vai ficar. O que eu oriento? É você fazer como se fosse uma segunda sombra. A segunda sombra que eu estou falando não é que você vai usar a segunda vez, não. Segunda sombra, nesse sentido que eu estou falando, é você usar a técnica da segunda sombra, que é a tinta com o diluente, e aplicar fazendo essa sombra em cima do amarelo. Não é que você vai preencher todo o espaço, entende? Você pode usar da técnica da segunda sombra para mudar a tonalidade da roupa. O que eu digo para você é, vá com calma e se você está se sentindo insegura na hora de fazer isso, eu oriento que você faça um teste num pedacinho de tecido e veja o efeito que vai ficar. Vamos preencher essa cabeça agora. Aqui eu vou botar um pouquinho só de luz para ficar vendo essa separação entre o braço e o peito. Essa cor que a gente usou no carrinho, você pode usar a mesma orientação de cores para fazer uma roupinha. Tem gente que não sabe fazer isso. Não é difícil, gente. Você observa os lugares que foi feito a sombra, observa os lugares que foram feito a luz e vai aplicando as cores na sequência do que é base, do que é luz, sombra e assim por diante. Vai preenchendo tudinho. A gente tá dando a possibilidade aqui de um ursinho mais amarelado. Parecer um gominho, vai tirando ele.
Vou preservar aqui a área dos olhos e estendendo a área de sombra, para dar a cor a esse ursinho. Usando o canto do pincel, tá bom? A luz eu tô usando palha, poderia ser usado areia também, se preferir. Vou lavar o pincel um pouquinho para tirar o excesso dessa sombra. Hoje minha garganta tá secando mais rápido. Lembrei de um esquilo agora, olhando para a cara dele. Esse desenho, gente, me acompanha já faz tantos anos. Muitos anos. Tem risco que eu lembro a origem, já outros não. A maior parte dos que me acompanham assim desde o início era um risco de bordadeira, sabia? Bordadeiras daquela que faz o bordado artesanal. Que o manejo é com o bastidor e a mão assim, ó. Ela mesmo vai mexendo o bastidor. É um tipo de bordado assim bem interessante. Não é uma maquininha fazendo, sozinha programada, não. É a artesã, sentada lá o dia todinho, bordando uma fraldinha. Não faço nem ideia de quantas fraldinhas elas conseguem fazer. Eu acho que como a pintura é relativo, depende da artesã, depende da experiência dela. Depende da programação que ela faz. Para o trabalho, para fazer coisa de casa. Aqui na boca eu vou fazer uma pequena sombra desse detalhe daqui da boca e vou vir para o lado, olha, fazendo uma sombra no cantinho da boca, ó. Você começando a trabalhar com o canto do pincel, você vai longe no sentido do que você não vai ter tanta dificuldade em fazer os detalhes usando um pincel, mesmo que esse pincel seja maior. Aí tem muita gente que diz assim, ó, ainda não entrei porque eu não tenho o dinheiro de comprar o material. Não precisa de muita coisa, gente. Amarelo pêssego é a mesma coisa do amarelo pele, sim. Só mudou o nome da tinta.
Aqui eu queria fazer mais emparelhado com o olhinho. Acho que vai ficar melhor. Eu acho que é por causa disso aqui que eu fiz assim, ele é muito arqueadinho. Mas enfim, é um urso esquilo. Quem aí gosta de urso esquilo? Ó, esse aqui é o cerâmica, esse é o marrom. Vou fazer o teste com o cerâmica, fazendo a segunda sombra do ursinho. Onde é que eu faço? Nos lugarzinhos lá bem escondidinho, gente. Gosto de fazer teste assim, ó. Fiz aqui a segunda sombra usando o cerâmica. Pego novamente o diluente, agora eu pego o marrom. E onde é que eu vou? Outro lugarzinho escondidinho e vou aplicar o marrom. Aí eu observo, eu quero um tom mais aberto ou um tom mais fechado? Eu aqui quero um tom mais fechado, então vou usar o marrom. Põe a tinta no cantinho do pincel e o uso do diluente, ele é para não levar a tinta de uma forma forte para o trabalho. A gente consegue fazer a segunda sombra, marcar esses pontinhos, mas ao mesmo tempo, sem deixar pesado. Então, o restante do pincel, ele faz essa função de espalhar esse diluente junto com a tinta. Marrom é a cor escolhida para a segunda sombra. Gente, aqui no olhinho dele, aquela parte onde eu preenchi, eu vou fazer o uso como se fosse uma pálpebra, igual a gente faz no olho de bebê. Eu acho que vai ficar bonitinho. Só que eu vou pegar um pincel menorzinho, vou pegar o pincel número 4. Pego com o canto do pincel. Aqui não ficou bem
essa sombra. Fica melhor fazendo um volume e deixa a sombra só desse ladinho de cá. Que quando eu puxar o cílio, ele vai ficar bonitinho. Vou pegar um pouquinho do palha e fazer uma luz extra aqui. Luz extra aqui. A luz extra também usa diluente, tá? Meus ursinhos, eles não têm a carinha como... carinha de urso, né? Eu digo que eles têm cara de gente. Então, eu vou deixando eles assim, bem personalizado mesmo, assim, parecido com os meus bebezinhos. Luz extra palha. Quando a gente vem pra cá agora, a gente começa a fazer o contorno pelificado. Quando eu dou a explicação que o contorno... Aliás, que pintar o ursinho é mais fácil do que começar pintando o bebê, é por esse motivo. Na hora que a gente vai entendendo dos movimentos, você entendendo dos movimentos, você vai saber que é mais fácil fazer pequenas pinceladinhas assim, como é o contorno pelificado, do que fazer um contorno delineado em que eu preciso... Vou fazer um simulado aqui só para demonstrar. Então, vamos supor, se eu vou fazendo, olha, pequenos contorninhos assim, e venho com um contorno mais longo, minha mão tem que estar mais firme na hora de fazer isso. Então, se eu tenho como treinar, eu estou iniciando e eu tenho como treinar essa pintura em bichinhos, não tem nem o que pensar, comece por eles. Comece por esses bichinhos que vai ser muito mais fácil do que você começar pelos os bebezinhos. E você vai fazendo pelinho por pelinho. Pode fazer ele mais arrepiadinho, pode fazer ele mais comportadinho. Nesse caso aqui da franjinha, a gente faz são uns pelinhos maiores, né? Mas não deixa de ser o contorno pelificado. Aqui a gente já precisa de um pouquinho mais de firmeza, só que ao mesmo tempo, esse movimento livre, como é feito os pelinhos, ele se mantém aqui, nesse topetinho. Porque é o pegar e soltar, pegar e soltar. O delineado
ele é muito você fazer direcionando esse pelo. Por exemplo, quando a gente vai fazer um cabelinho, se eu preciso desenhar o cabelo, é um delineado, é um contorno mais longo e ao mesmo tempo ele é direcionado para algum lugar, não é de qualquer jeito. Aqui, se eu quiser fazer o pelinho, vamos dizer, ó, só pegando e soltando e fazendo ele todo arrepiadinho, eu posso. Esse contorno pelificado, ele é mais livre. E aqui, gente, eu tô usando o marrom, tá? Como contorno desse ursinho. Que dá até pra fazer mais arrepiadinho. Tem alguns pelinhos que a gente precisa pensar como fazer, como por exemplo aqui, ó, na hora de fazer os dedinhos, pode sair de cena o contorno pelificado e entrar o contorno traçado, que é você quando vai fazendo assim, ó. Tracinho por tracinho para completar aquele desenho. Aí você, no ursinho como um todo, se você tem dificuldade de fazer o pelificado, você pode vir com o traçado e depois você faz, olha, uns pelinhos assim levantadinho, ó. Também vai dar certo. É só você ir pensando como fazer. O que você achou desse vídeo que você acabou de acompanhar? É um pequeno corte de uma pintura completa e você pode ter acesso. É só se inscrever no nosso canal, ativar o sininho das notificações para você ser avisada toda vez que tiver um novo vídeo e você ficar por dentro dessas novidades. Vídeos assim é importante para você? É relevante para você a pintura baby? Se você gosta de pintura, ama pintura assim como eu, você não vai querer perder nadinha. Então, vai lá, se inscreve no canal, ativa o sininho e comenta aqui abaixo o que você achou dessa nossa pintura de hoje.